carregando ainda. A Tá gente carregando? meio que não recebe um Agora consentimento. começou. O Pronto, consentimento começou a é gravar. oral. Mas Agora chegou sim, apareceu que tá gravando já. e apareceu aí o slide, a origem da semente? Sim. Sim? Apareceu. Tá bom. Então vamos começar, tá bom? Hoje, então, o tema dessa aula é esse que está aí nesse primeiro slide. Eu falei para vocês na aula passada que o objeto da nossa disciplina é entender um pouquinho as plantas que têm sementes. A gente viu que na natureza nem todas as plantas têm sementes. Que sementes é uma autapomorfia, ou seja, uma característica exclusiva de um grupo de plantas que é chamado de espermatófitas. Espermatófitas são as plantas com sementes. Então, num determinado momento da vida das plantas no planeta Terra, há cerca mais ou menos de 380 milhões de anos atrás, surgiu, tinha lá um ancestral e, de repente, num descendente desse ancestral, surge uma mutação. Esse ancestral deixa um monte de descendentes, mas, de repente, num deles surge uma mutação que leva à origem da semente. Enquanto isso, tem outros descendentes desse ancestral que essa mutação não surgiu. Como eu falei para vocês, se essa mutação, eu falei para vocês na aula passada, essa mutação aqui surgiu, que foi a presença da semente, e ela não foi uma mutação deletéria, ou seja, não é uma mutação que vai causar algum malefício para esse descendente, então ela vai permanecer nesse descendente e vai passar, esse descendente vai ser selecionado e ela vai passar para os descendentes desse descendente desse ancestral. Enquanto numa outra linhagem existem descendentes sem semente. O que eu quero dizer com isso? Não é porque surge uma característica nova que os outros que não têm aquela característica vão ser extintos da população, entendeu? Não, porque se eles estavam sobrevivendo até agora sem aquela característica, eles vão continuar sobrevivendo sem aquela característica. É lógico que, às vezes, a presença de uma característica nova traz alguma vantagem adaptativa. E, provavelmente, esses descendentes, essa linhagem aqui, que tem essa característica, talvez tenha algumas vantagens em relação a essa outra linhagem que não tem essa característica. Mas não é que essa outra linhagem aqui vai ser extinta do planeta. Tudo bem? Deu para entender? Então, eu tenho um ancestral. Esse ancestral está deixando seus descendentes. Num desses descendentes surge uma mutação, que é benéfica. Ela vai permanecer nessa linhagem. Nos outros descendentes desse ancestral, não existe essa mutação. Lembrando que mutação é evento aleatório. Alguns podem ter, outros não. Até que, no momento, pode ser que todos tenham aquela mutação, no momento futuro. Se aquilo for selecionado, né, futuramente, pode ser que todos da população tenham aquela mutação. Mas, os descendentes que não têm essa mutação vão continuar sobrevivendo e deixando seus descendentes e assim sucessivamente. Então, não é porque, o que eu quero dizer para vocês, bem sucintamente, não é porque num grupo surge a semente que o grupo que não tem semente vai ser extinto do planeta Terra. Então, isso não aconteceu. A gente tem no planeta, atualmente, plantas com semente e plantas sem sementes, tá? Que surgiram lá de um ancestral lá do passado. A gente vai ver isso com mais detalhe, como que essa mutação surge, né? O que essa mutação acontece até a origem da semente, tá? Então, como a gente viu na aula passada, entre os vários eucariontes, a gente trabalhou um pouquinho com o surgimento desse grupo aqui, que são as arqueplastidas, que são popularmente conhecidos como plantas ou vegetais, né? Então, as plantas ou vegetais são representantes desse
reino, ou grupo, ou linhagem, ou grupo monofilético, chamem do que quiser, mas de arqueplastida. A gente viu que a autapomorfia, a característica, a novidade evolutiva que é exclusiva desse grupo aqui é plasto derivado de endossimbiose primária. Todo mundo, acho que lembra o que significa a endossimbiose primária. A partir desse ancestral, né, que passou a ter o plasto, então o ancestral que está aqui nesse cladograma, está aqui em cinza, a partir desse momento, nesse plasto, começa a se acumular pigmento. Numa linhagem não há acúmulo de pigmento, em outra linhagem há acúmulo de pigmento. E nessa outra linhagem aqui, esse pigmento, num primeiro momento, é a clorofila. Esse pigmento permanece e numa linhagem, nessa linhagem que está representada em verde, que é a linhagem das viridófitas, e em outra linhagem, além do pigmento verde, além da clorofila, esse plasto passa também a acumular pigmento vermelho, chamado de ficobilina. E essa linhagem, então, cujo plasto passa também a acumular pigmento vermelho, além do verde, vai dar origem, então, às algas vermelhas, o que a gente conhece como algas vermelhas, tá? A linhagem que é de interesse dessa disciplina é essa daqui, a linhagem que acumula pigmento verde, a clorofila no seu plasto. 2 tipos de clorofila essa linhagem, que é chamada de viridófitas, acumula. Clorofila A e clorofila B. Além disso, esse grupo tem também amido como substância de reserva, uma cadeia longa, com várias glicoses, 300 até 600 moléculas de glicose formam uma cadeia de amido. Além disso, a gente viu que o cloroplasto, a estrutura do cloroplasto, a morfologia do cloroplasto, nas viridófitas, nessa linhagem verde, é um pouquinho mais complexa. A membrana interna, lembrando que esse plasto, chamado de cloroplasto, porque acumula clorofila, ele tem uma membrana interna, que era a membrana da bactéria que foi fagocitada, né? Então, eu tenho a membrana interna da bactéria e a membrana externa da fagocitose, a membrana chamada de membrana da fagocitose. A membrana interna, no plasto desse grupo aqui, começa a sofrer invaginações e formar como se fossem pilinhas, que são chamadas de tilacoides. Cada pilinha dessa de tilacoide é chamada de grana, tá? Então, é só a gente lembrar que o cloroplasto desse grupo aqui, das viridófitas, é mais complexo com essas invaginações internas, tá? Então, isso a gente está relembrando o que a gente viu na aula passada, as arqueplastidas. Tá aí, então, um grupo que é o grupo de interesse dessa disciplina, que são as plantas. Mas a gente não vai trabalhar com a arqueplastida inteiro, né? Lembrando que de arqueplastida, algumas têm sementes e outras não têm sementes. Algumas plantas, né? Algumas arqueplastida têm sementes e outras não. As que não têm sementes, as não espermatófitas, vocês trabalharam na disciplina Botânica Sistemática 1. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar com as espermatófitas, as plantas com semente, tá? Então, aqui, essa figura só está mostrando para a gente a evolução das viridófitas, daquela linhagem verde de arqueplastida. Então, num determinado momento, surge um ancestral onde o plasto começa a acumular clorofila e esse ancestral, então, começa a se diversificar. Esses vários braços desse cladograma estão mostrando para a gente só essa diversificação que vai ocorrendo ao longo do tempo, tá? Então, mais antigamente, ó, quanto mais
a gente tem que imaginar que tem uma linha do tempo aqui ao lado desse cladograma. Então, quanto mais eu puxo aqui para o lado, nessa. Vocês estão vendo a seta aí? Essa Sim, seta? Tá, então, se eu te pensar numa linha do tempo aqui do lado, quanto mais. Se eu vier nesse nó aqui, quanto mais para baixo, mais antiga é essa linhagem, né? Então, aqui surge um ancestral que é mais antigo, por exemplo, do que esse ancestral. O ancestral mais recente desse grupo está aqui, né? Nesse nozinho. Se a gente puxar aqui para o lado, vai dar. Se a gente pensar que tem uma linha do tempo, é o que se diversificou mais recentemente na evolução desse grupo. Essa figura está mostrando para a gente que algumas viridófitas evoluíram na água, tanto água salgada, água do mar, quanto água doce. Essas viridófitas que evoluíram, né, as primeiras viridófitas surgiram na água, a gente já sabe disso, e depois elas permaneceram na água, até que surge um ancestral de viridófitas que vai ocupar o ambiente terrestre, as plantas terrestres. Então, a gente tem viridófitas aquáticas, tanto de água doce quanto de água salgada, várias linhagens, olha lá, várias linhagens de viridófitas de água salgada e de água doce, e a gente tem viridófitas... Peraí, gente, rapidinho. Oi? E as minhas estão dando aula? Fala. Tá, tô em casa, beijo. Desculpa, gente, era o meu interfone. Desculpa, gente, o interfone de casa estava tocando. Então, voltando, né? A gente tem viridófitas de água salgada, viridófitas de água doce. Essas viridófitas que evoluíram na água, a gente chama de algas, popularmente conhecida como algas, nesse caso, algas verdes. E a gente tem num determinado momento da evolução das plantas no planeta, das viridófitas, um ancestral começou a colonizar o ambiente terrestre. Então, as viridófitas terrestres, que a gente conhece popularmente como plantas terrestres. Então, de novo, entre as viridófitas, a gente tem um grupo aquático, tanto de água doce quanto de água salgada, que a gente chama popularmente de algas, e a gente tem um grupo de viridófitas que começaram a ocupar um ambiente terrestre, lógico, várias modificações foram necessárias para isso, e elas evoluíram, então, na Terra e começaram a se diversificar, dar origem a várias espécies de plantas terrestres, tá? Entre esse grupo de viridófitas que evoluiu na Terra, a gente tem parte delas que apresentam sementes. Então, a gente tem vários grupos de plantas terrestres, de viridófitas terrestres, sem sementes, e algumas com sementes. Como eu falei para vocês, essas são chamadas, então, de espermatófitas, plantas com sementes. A partir do surgimento da semente, de um ancestral com semente, houve, de novo, uma diversificação em duas linhagens. Então, nas plantas com sementes, houve, no ancestral das plantas com sementes, então, eu tenho um ancestral onde existe semente. Nesse primeiro ancestral, a semente era nua. Alguns descendentes desse ancestral permaneceram com sementes nuas, enquanto outros descendentes, percebam que vai sempre se diversificando, né? Um grupo permanece com a característica do ancestral e no outro grupo surge uma novidade. É sempre assim, tá? Então, uma linhagem acaba permanecendo com aquela característica que já era presente no ancestral e outra linhagem, em outra linhagem,
muda o estado do caráter, aquele caráter acaba sofrendo uma modificação. Então, entre as espermatófitas não foi diferente. A primeira planta com semente que surgiu no planeta, a gente vai ver, apresentava semente nua, semente exposta, não protegida. E aí, deu origem a uma linhagem também com sementes nuas. Enquanto em outro grupo, as sementes, elas são protegidas por um fruto, tá? Então, são esses dois grupos que a gente vai trabalhar. Uma linhagem de espermatófitas, em uma linhagem de espermatófitas, a semente é nua, ela é exposta. Esse grupo é conhecido popularmente como gimnosperma. Gimno é nu, significa nu. Esperma, semente. Em outro grupo, em outra linhagem, a semente foi envolvida por um fruto. Ela é protegida por um fruto. As angiospermas, sementes dentro de fruto. Anjo é urna, como se a semente estivesse agora dentro de um fruto. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tudo certo, professora. Então, de novo, né? Entre as viridófitas, eu tenho um grupo de viridófitas que foi evoluindo. Lembra? As viridófitas surgiram no ambiente aquático. A partir disso, várias linhagens surgiram e permaneceram no ambiente aquático. São as viridófitas aquáticas, ou de água doce ou água salgada, que a gente conhece popularmente como algas verdes. Enquanto outra linhagem das viridófitas ocupou o ambiente terrestre e lá no ambiente terrestre começou a se diversificar, dando origem às várias linhagens de plantas terrestres que a gente conhece, né? Algumas Professor, plantas terrestres... Oi. Tem alguém pedindo para entrar na aula. Ah, peraí. Tá. Deixa eu ver aqui, vou parar um pouquinho. Rebeca. Acho que foi. Voltou aí a apresentação? Sim. Tá. Então, de novo, né? As viridófitas, algumas linhagens evoluíram na água, no ambiente aquático, outras acabaram colonizando e ocupando o ambiente terrestre e aí se diversificando. Surgindo, de novo, alguém está pedindo, tem mais gente pedindo para entrar, gente? Acho que não, né? Infelizmente não aparece não, professora, para a gente, se tem alguém tentando entrar, só para o dono da sala. Tá, e eu não estou conseguindo ver qualquer coisa, a pessoa vai botar aí no chat, eu acho, tá? Aí vocês me avisam. Então, entre as viridófitas que ocuparam o ambiente terrestre, elas foram, né, seus descendentes foram sofrendo modificações e dando origem a várias linhagens. Então, primeiro, surge uma linhagem de plantas que não tem vasos condutores, conhecidas popularmente como briófitas. Depois, surge uma linhagem onde há a presença de vasos condutores, as pteridófitas. Depois, uma linhagem permanece com os vasos condutores, a linhagem das pteridófitas. Outra linhagem apresenta vasos condutores e aí também apresenta sementes, a linhagem das espermatófitas, tá? E aí, dentre as espermatófitas, a gente tem a gímeno e as angiospermas, que vão ser diferenciadas principalmente pela posição da semente. Ou a semente ela é nua, exposta, ou a semente ela está envolvida por um fruto, tá? Então, entre as gimnospermas, a gente vai trabalhar isso melhor, mas nas gimnospermas, a gente tem, por exemplo, o grupo das cicas e o grupo dos pinos, os pinheiros. Percebam que aqui a semente ela está exposta. Isso aqui meio laranja que vocês estão vendo são as sementes dessa planta aqui, que é chamada de Cicas revoluta, uma gimnosperma, uma planta com semente exposta. Aqui eu tenho um estróbilo, a gente já vai ver isso, né? Mas o nome dessa estrutura é estróbilo.
um estróbilo de um pinheiro. Cada unidade dessa mais escura que vocês estão vendo são sementes. As sementes estão apoiadas aqui numa folha dura, uma folha coriácea, mas é uma folha. Não, a semente aqui não está dentro da folha, ela está sobre a folha, tá? Essa é a principal diferença entre gímeno e anjo. Nas gimnospermas, as sementes estão sobre as folhas. Nas angiospermas, as sementes estão no interior de uma folha que depois vai se transformar num fruto. A gente já vai ver. Então, aí, exemplos de gimnospermas, um grupo de espermatófitas, onde as sementes são nuas. Já nas angiospermas, as sementes estão dentro dessa folha dobrada, que, quando desenvolvida, passa a ser o fruto. Isso aqui nada mais é do que uma folha que se dobrou em volta das sementes, tá? Protegendo as sementes. Aqui nada mais é do que uma folha que se dobrou em volta da semente, protegendo essas sementes. Então, aqui, exemplos de angiospermas, de plantas que têm frutos. A principal característica desse grupo é as sementes dentro de frutos, dentro de folhas que se dobraram e não não apoiadas em folhas que se dobraram. A semente dentro dessa urna aqui, dentro desse... protegida dentro dessa estrutura, tá? Então, aí, sementes em frutos, dentro de frutos, características de angiospermas. Tudo bem até aí? Ok. Professora, Oi. só as angiospermas que contêm fruto, então, nesse caso. Só angiosperma, fruto é apomorfia de angiosperma. Tá? Certo. É característica exclusiva de angiosperma. A gente vai ver que tem outras apomorfias. Angiosperma é um grupo que é muito intrigante. Darwin tem um artigo inteiro sobre angiospermas, porque é um grupo que se diversificou muito rápido no planeta. Ou seja, é o grupo de plantas mais recente que a gente tem no planeta, que surge mais ou menos junto com os mamíferos, tá? Então, é um grupo meio contemporâneo aos mamíferos. Mas, se a gente for ver, a gente tem... não sei ao certo, mas a gente tem, sei lá, menos de 10 mil espécies de mamíferos, por exemplo. E a gente tem mais de 400 mil espécies de angiospermas. Então, é um grupo que intriga muito os pesquisadores. Como num espaço curto de tempo, esse grupo se diversificou tão rápido, ou seja, originou tantas espécies assim, tá? Então, além de fruto, que é exclusividade de angiospermas, tem outras apomorfias também de angiospermas, como, por exemplo, flor. A gente vai ver que flor também é exclusividade de angiosperma. Nenhum outro grupo de plantas no planeta tem flor, tá? É exclusividade. Flor, fruto, só em angiospermas. Ah, mas parece que tudo que a planta tem flor. Parece, porque angiospermas são 370 mil espécies. Então, se você coletar uma planta, a chance dela ser uma angiosperma é muito grande, porque tem muitas no planeta, entendeu? Mas não é que todas as plantas que ocupam o planeta Terra têm flor e têm fruto. Deu para entender isso? Certo, entendi. Tá? A maioria, sim, porque é um grupo muito diverso. Na verdade, diverso não, rico, né? Porque quando a gente fala em número de espécies, a gente fala em riqueza, não em diversidade. Diversidade é riqueza e a gente tem que levar em consideração o espaço físico também, o tamanho do espaço físico. Então, isso que é diversidade. Quando eu falo em número bruto de espécies, eu falo em riqueza. Se eu vou numa área de 1 hectare, por exemplo, e aquela área tem 50 espécies de angiospermas, eu falo em riqueza. A riqueza daquela área é de 50 espécies. Diversidade, eu vou comparar, maior ou menor. Se uma área de 1 hectare tem 50 espécies de angiospermas, uma outra área com o mesmo 1 hectare tem 20 espécies, eu vou falar,
a diversidade é maior na área que tem mais espécies, que tem maior riqueza também, tá? Mas isso é matéria da ecologia, né? É objeto de estudo da ecologia. Eu só quis dizer isso, porque às vezes eu me pego também falando em diversidade no lugar de riqueza, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, que são conceitos diferentes. Riqueza é uma coisa, diversidade é outra coisa. Riqueza tem a ver com o número de espécies bruto mesmo, tá? O Brasil é um país rico e diverso ao mesmo tempo, tá? Então, tudo bem? Fechando esse parênteses aí gigantesco? Tudo sim, professor. Tá? Ô, professora. Oi. Desculpa interromper aqui. Não, pode interromper. Tem mais gente também querendo entrar na aula que está tentando entrar e não consegue. Tá bom, gente, peraí. Eu vou ter que parar. Tem mesmo. Tem um monte de gente aqui. Então tá. E, como eu falei para vocês, o tema dessa aula, o que eu quero que vocês saiam com uma noção dessa aula é como surgiu a semente. Como que surgiu a partir do nada a semente? Lembrando que semente, se a gente voltar lá, né? A semente nada mais é do que uma estrutura que vai... Aqui está um embriãozinho, né? Um novo serzinho, uma nova plantinha. É uma estrutura que vai proteger fisicamente e nutrir. Dentro da semente, eu tenho um tecido de nutrição. A semente vai proteger e vai nutrir essa nova planta, esse embrião. Mas como que surge, né? Porque todas as plantas têm embrião, todas elas formam embrião. Para eu formar uma nova planta, eu tenho que ter uma plantinha pequenininha para ela crescer por mitose e dar origem a uma planta grande. Então, todas as plantas, todas as viridófitas, elas têm um embrião, tá? Mas como que nas espermatófitas esse embrião vem parar dentro da semente, dentro dessa estrutura? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui, tá? Vamos ver se eu consigo, porque normalmente eu faço isso na lousa. Eu trouxe um papel que qualquer coisa eu vou desenhar no papel e vou mostrando para vocês, para ver se entende, porque não tem nenhum videozinho, não tem nenhuma ilustração que mostre isso. Então, eu vou normalmente desenhando isso na lousa. Mas como eu não tenho lousa em casa, vou tentar falar para vocês aqui, que é uma coisinha assim que eu preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção para tentar entender como que surge a semente, a partir do que a semente surge nas plantas, a partir de um ancestral, de uma planta que está lá vivendo, está vivendo no planeta, que não tem semente, como que de repente ele gera um descendente que tem semente, né? Que é um mutante que tem semente. Da onde isso surge? Primeiro, né? Essa planta com semente, essa primeira planta com semente, surge no planeta. A gente tem registros fósseis disso, né? Pode ser que tenha surgido anteriormente, mas o registro fóssil mais antigo que a gente tem desse ancestral com semente data mais ou menos, tá aqui, ó. Aqui tá aqui, nessa diversificação que ocorre. Então, lembrem, né? Aqui, primeiro daqui do Carbonífero para trás, há cerca de 380 milhões de anos atrás, só está ocupando o planeta, só está ocorrendo no planeta plantas sem semente. E aí, como eu falei para vocês, de repente eu tenho um ancestral que gera descendentes sem semente, que continuam evoluindo e vivem até hoje no planeta, aqui em verde. E aí surge também descendentes desse ancestral que tem semente, que por alguma mutação deram origem a essa estrutura que é a semente. Então, o primeiro ancestral das plantas com sementes, aqui as gímeno e as angiospermas, surgiu no planeta na era paleozoica,
há cerca de 380 milhões de anos atrás. A partir daí, esse ancestral foi originando descendentes, que foram originando descendentes e descendentes e descendentes, e deram origem às plantas que a gente tem hoje no planeta, tá? Então, aqui está mais ou menos a carinha dessas plantas, né? Então, daqui para trás, né, no Siluriano, não existiam, aqui é o Paleozoico, né? Os períodos da era Paleozoica. Então, lá no Devoniano, que é há cerca de 380 milhões de anos atrás, surge, a partir de um ancestral sem semente, um descendente desse ancestral com semente. A carinha dessas plantas era mais ou menos essa que está aqui. Aqui são registros fósseis, tá? Então, de repente, está lá penduradinho na folha uma estrutura que é a semente, ou seja, que tem um embriãozinho lá dentro. Até então, o embrião, né, não ocorria dentro da semente, ele era de vida livre. E a gente vai ver, né? Então, todos os ancestrais dessa plantinha aí apresentavam embrião de vida livre. E, de repente, ela começa a produzir o embrião dentro dessa estrutura que é a semente. Tá aqui, então, a gente tem registros fósseis também do que acredita-se serem as primeiras sementes, que datam, então, lá da era paleozoica, do Devoniano, cerca de 380 milhões de anos atrás. E vamos agora tentar entender como surge essa semente. E para isso, a gente vai ter que relembrar um pouquinho ciclo de vida das plantas, tá? Das plantas terrestres. As plantas terrestres, a gente pode chamá-las de embriófitas. Embriófitas são as plantas terrestres. Então, lembrando, a gente tem as plantas que estão no grupo de Arqueplastida. As plantas, então, que são as glaucófitas, as viridófitas e as algas vermelhas. As viridófitas é a linhagem verde de Arqueplastida. As viridófitas, parte ocupa o ambiente aquático, se desenvolveu no ambiente aquático, são conhecidas como algas verdes, e parte se desenvolveu no ambiente terrestre. Essas plantas que se desenvolveram no ambiente terrestre são conhecidas como embriófitas. Tudo bem até aí? Então, as plantas terrestres a gente pode chamar de embriófitas. Tudo bem? Certo? Então, as plantas terrestres são as embriófitas. E todas as embriófitas, não se assustem quando eu mostrar ciclo de vida de planta. Eu sei que isso deixa um pouquinho a cabeça da gente meio pirada, que a gente não entende direito. Mas a gente vai tentar entender de uma vez por todas isso, tá? Então, a pergunta que a gente quer responder hoje é: como, a partir de um ancestral sem semente, surge a semente numa planta? Que mudanças ocorreram no ciclo de vida dessa planta para que surgisse essa estrutura, tá? E aí, eu vou ter que falar de ciclo de vida. A gente vai tentar entender como que é o ciclo de vida de uma embriófita, uma planta terrestre. Todas as embriófitas apresentam esse ciclo, todas, não se esqueçam disso, tá? Como que é esse ciclo de vida? A primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Se eu pensar num animal qualquer, se eu pensar na gente, no ser humano, como que o gameta é formado no... Quer dizer, para eu originar um embrião no ser humano, eu preciso formar antes gameta, certo? Certo. Certo, né? Eu preciso... Por quê? O embrião vai ser originado a partir do quê? Do encontro desses gametas, não é isso? Se eu pensar na maioria dos organismos com reprodução sexuada, né? Eu tô falando aqui de reprodução sexuada. Então, a maioria dos organismos que tem reprodução sexuada, incluindo o ser humano, o que que acontece? Eu formo gametas, esses gametas
eles vão se encontrar e aí dá origem a um... Espera aí rapidinho, gente. Yasmin, você não consegue... Obrigada. Então, eu tenho a formação de gametas, os gametas vão se encontrar e dar origem ao embrião. Não é isso que acontece? Isso. Isso. Nas embriófitas vai ser a mesma coisa. Eu vou ter, para formar embrião, eu vou ter que ter encontro de gametas. Então, eu vou ter que formar gametas, esses gametas vão se encontrar, e aí eu dou origem ao embrião. Essa é a primeira coisa, tá? Então, sempre assim. Para formar embrião, antes eu formo gameta, o encontro desses gametas vai originar um embrião. Tá. Como que é formado? Lembrando, eu tenho que processos de reprodução celular na natureza? Quais processos eu tenho de divisão celular? Mitose e meiose. Mitose e meiose, perfeito, né? Então, eu tenho na mitose, uma célula se divide, dá origem a duas outras células com número de cromossomos igual ao da célula-mãe. Então, se eu tenho uma célula com 6 cromossomos, na mitose, eu vou originar duas células filhas com 6 cromossomos cada uma, certo? Certo. Então, a célula filha vai ser exatamente igual à célula mãe, né? Então, que normalmente é diploide, 2N. Eu tenho 3 cromossomos que vieram do pai, 3 cromossomos que vieram da mãe, do gameta feminino e do gameta masculino. Tudo bem? Ok. Tá. E o outro processo de divisão celular encontrado na natureza é a meiose, como vocês falaram. Na meiose, eu tenho o quê? Uma célula-mãe que vai dar origem a 4 células-filha com o número de cromossomos pela metade da célula-mãe. Então, se eu tenho uma célula-mãe com 6 cromossomos, eu vou originar 4 células-filhas com 3 cromossomos cada. Então, a célula-mãe é 2N, mas as células-filhas vão ser N, haploides, tudo bem? Vocês lembram disso, lá da biologia celular? Sim. Tá. Por que processo de divisão celular os gametas são formados na maioria dos organismos? Meiose. Meiose, né? Então, nos meus ovários ocorreram, na verdade, né? Porque no caso da mulher, a meiose já ocorre enquanto ela é um feto, mas então, nos meus ovários, algumas células dos meus ovários já se dividiram, já sofreram meiose, originando os meus gametas. Tudo bem? Nos testículos dos homens, está ali o tempo todo ocorrendo, algumas células do testículo estão sofrendo meiose, originando gametas haploides o tempo todo ali no testículo dos homens. Tudo bem? Então, na maioria dos organismos, isso que talvez confunda a gente quando a gente pensa no ciclo de vida das plantas terrestres, das embriófitas. Na maioria dos organismos, a meiose é um processo que só ocorre para formar gameta, tá? Na maioria dos organismos é assim. A meiose ocorre para formar gameta. E no resto das células, a divisão celular que está ocorrendo é mitose. Só que nas embriófitas, o que acontece? Para formar a meiose, não ocorre para formar gameta. Há um passo anterior. A meiose ocorre para formar esporos, tá? Eu vou parar de projetar e eu vou desenhar. Eu não vou conseguir, não. Só ficar aqui. Usou o Paint, professora? Eu não vou saber fazer isso no Paint. Não vou saber fazer, vou ter que aprender. Eu vou ter que fazer o desenho aqui. Eu trouxe folha de papel, vou ter que fazer o desenho aqui e vou mostrar para vocês. Vamos ver se dá certo. Tá bom? Professora. Oi. Então, faça assim, a senhora para de projetar, porque a senhora fica muito pequenininha. Tá bom.
Tá bom. Então, se eu fizer assim, melhora? Aí eu vou mostrar para vocês. Pronto, ficou maior para mim. Tá. Então, eu vou desenhar e vou mostrando passo a passo. Se vocês quiserem ir desenhando aí, vão também. Mas então, eu vou desenhar aqui. Porque normalmente eu faço isso na lousa. Eu vou ter que comprar uma lousa, não vai ter jeito. Então, imaginem só que eu tenho uma plantinha lá qualquer. Tá dando para ver? Lá uma plantinha que tem seu caulezinho aqui. Nesse caso, eu desenhei um caule meio alongado, horizontalmente, que é chamado de rizoma, com umas raizezinhas ali e uma folha. Tudo bem? Todas as células dessa folha, dessa planta, tem quiploidia. São N ou 2N. Se eu pensar em cada célulazinha que está formando essa folha, esse caule, tem quiploidia. 2N. 2N. A maioria dos organismos que está lá, que está vivendo na natureza, é 2N, é diploide, tá? A maioria é diploide. Então, todas as células dessa plantinha são 2N, tá? E ela está lá vivendo na natureza. Num determinado momento da vida dessa planta, o que vai acontecer? Algumas das células dessa planta, então, imaginem que ela tem... Imagina que cada bolinha dessa que eu desenhei aqui é uma célula dessa folha, tudo bem? Uma célula 2N, tá dando para ver? Tá. Então, imagina que cada bolinha dessa aí é uma célula diploide, né? Lembrando que essa folha é formada por várias células, esse caule é formado por várias células, tudo 2N, tá? Mas, num determinado momento da vida dessa planta, quando ela estiver madura, ela vai começar ela tá madura, então ela vai precisar se reproduzir sexuadamente. Se eu tenho reprodução sexuada, é inevitável, eu tenho que ter formação de gametas. Então, essa plantinha, de alguma forma, vai ter que formar gameta, tá? Só que as plantas têm um passo anterior à formação de gametas, e é isso que talvez confunda a gente. Antes das plantas formarem gametas, elas formam esporos. Isso tem um fundamento evolutivo, porque os esporos são estruturas que são resistentes. Então, essa planta, ela produz esporo para... Como as plantas são organismos que não se mexem, ela produz esporo para, quando o ambiente estiver favorável, esse esporo começar a germinar, tá? Então, antes dessa planta formar gametas, ela vai formar esporos. Então, essa planta aqui, ela poderia diretamente formar gameta, como acontece na gente. O que ia ser mais fácil? Ia ser mais fácil, ia ser como a gente. Ela está madura ela já está madura sexuadamente, né? Sexualmente, desculpa. Então, vai começar em algum canto dela, que eu não sei qual, pode ser na folha, pode ser no caule, ela vai sofrer meiose e vai formar gameta, como acontece com a gente. Ia ser igualzinho a gente, e a gente não ia quebrar nossa cabeça para entender. Só que nas plantas que vivem na terra, né, as embriófitas, não é assim que ocorre. Tem um passo anterior, que é a formação de esporo. E para formar esporos, é que algumas células dessa folha vão sofrer meiose. Então, retenham essa informação. Nas embriófitas, nas plantas terrestres, a meiose é o processo que é utilizado, né, na formação de esporos e não de gametas, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho cada célula dessa aqui, 2N, e algumas dessas células vão sofrer meiose e originar esporos. Então, vou pegar aqui um azulzinho e
Imaginem lá, eu vou desenhar umas bolinhas aqui. Então, algumas dessas célulazinhas aqui, tá dando para ver? Eu desenhei ali de azul. Algumas dessas célulazinhas aí formaram, por meiose, esporos. Esses esporos, se foram formados por meiose, que ploidia eles vão ter? Metade. Metade. Então, eles vão ser haploides, certo? Porque eu tinha uma célula 2N que se dividiu por meiose e originou esporos, que são haploides, tá? Então, eu vou escrever, eu sei que vai ficar ao contrário aí para vocês, mas esporos, que são N. Haploides, tá ao contrário aí, mas aqui, então, eu tenho... Ah, tá não? Ah, que bom, então. Então, eu tenho esporos que foram formados por meiose e que são, então, haploides. E o que vai acontecer? Se alguém gostar, a região da folha onde ocorre essa meiose, onde ocorre formação de esporos, é chamada de esporanjo ou soros, tá? Nas samambaias, quando a gente vê, de vez em quando, a gente vê nas samambaias aquelas bolinhas, ali o que está sendo formado é esporo por meiose. Tudo bem até aí? Então, por meiose, surgiu os esporos. As células se dividiram e surgiram vários esporinhos ali. Tudo bem até aí? Certo. E aí, o que vai acontecer com esses esporos? Eles vão ficar aqui para sempre? Presos na folha? Não, vão ser soltos, né, professora? Isso mesmo. O que acontece? Vai bater aí um vento, eles vão ser dispersos, vão ser soltos, como ela falou, vão ser liberados. Então, eles vão ser carregados, vão ser dispersos. Esse é o termo mais correto, né? Então, vão ser dispersos. Vai ter lá um monte de esporinho. Um monte de esporinho lá. Tá dando para ver? Um monte Sim. de esporos haploides que foram dispersos. E aí, eles vão cair no chão, né? Por gravidade, eles vão cair no chão. Pode repetir o nome da região? Esporanjo ou soros. Tá? Então, Ok. não ocorre em todas as células da folha o surgimento dos esporos. Só em algumas regiõezinhas da folha. Essas regiões são chamadas de esporângios ou soros. Tudo bem? Até aí? Então, tá lá. Até aqui o que aconteceu foi isso. Eu tinha um serzinho, uma plantinha toda diploide, e aí, numa determinada região da folha dessa planta, ocorre meiose e vai originar esporos que são haploides, que são N. Tem a metade do número de cromossomos da célula dessa planta aqui. Se essa planta tinha, sei lá, 16 cromossomos, cada esporinho desse, que nada mais é do que uma célula haploide, o esporo nada mais é do que uma célula haploide. Só que é uma célula protegida por uma carapaça, por isso que é uma célula que é resistente. Então, ela permanece, às vezes, muito tempo no solo. Mas nada mais é do que uma célulazinha haploide. Tudo bem até aí? Deu para entender o que acontece daqui para cá? Deu. Tá, então, esses esporos vão cair no chão. E aí, o que vai acontecer com eles no chão? Lembrando que cada um deles é N. O que vai acontecer? Eles vão permanecer lá no chão? O que vai acontecer, que vocês acham? Falem intuitivamente mesmo. O que vai acontecer com esses esporinhos que caírem no chão? Acho que vai depender da temperatura, de onde eles caírem. Tá, vamos imaginar que eles vão cair num lugar que, lógico, alguns vão cair aqui no chão da minha casa, né? E não vai acontecer nada com eles.
Mas, como ela falou, dependendo do lugar que esses esporos caírem, se eles caírem, vamos imaginar que eles caiam num ambiente, no chão da floresta, um ambiente que é úmido, que tem a temperatura adequada, que eles não vão ser ressecados. O que vocês acham? Eles vão permanecer assim? Uma célulazinha ali? Vai germinar. O que é germinar? O que significa germinar? Gerar outra plantinha? Mas como? O que significa gerar outra plantinha? A quebra da dormência desse esporo, professora? Tá, quebrou a dormência, mas ele vai permanecer assim, uma única célula pro resto da vida? Não, vai se multiplicar como toda célula e crescer. Muito bem, Emanuel. Ele vai se multiplicar por que processo? Então, ali, eu desenhei aqui 2 célulazinhas que caíram no chão, 2 esporozinhos que caíram no chão. Já me falaram que ele vai multiplicar, que vai germinar, muito bem. Mas o que é germinar? O que é crescer? É sofrer que processo? Hã? Perfeito. Cada esporinho desse aqui vai sofrer, que é uma célulazinha, vai sofrer mitoses sucessivas. Então, eu vou desenhar um monte de bolinha ali. Imaginem, eu vou... A partir de um esporinho, de uma única célula, vocês já vão olhar aí o que eu desenhei, tá? Ó, eu desenhei um monte de célulazinha. Então, eu tinha um esporinho ali. Esse esporinho se multiplicou, se dividiu por mitose. Esse outro esporinho também se multiplicou, se dividiu por mitose. Então, todas essas células aqui que foram provenientes desse esporo, tem que ploidia? 2. Como assim 2 ploidias? O que significa 2 ploidias? Uma célula pode ser N ou 2N, né? Pode ser diploide ou haploide. Esse esporo tem que ploidia, N ou 2N, ele é haploide ou é diploide? Ele é haploide. Haploide, porque ele é haploide porque ele veio por que processo? Ele foi formado por que processo de divisão celular? Meiose. Meiose. Então, ele é haploide, ele é N, ele é haploide. Ele caiu no chão e germinou. O que é germinar? É se dividir, originar outras células. Essas outras células que vieram dele, tem que ploidia? Haploidia. Haploides, todas elas, todas essas várias célulazinhas são haploides. Por quê? Porque vieram de um esporo que era haploide e o processo porque elas foram formadas foi mitose, tá? Então, aqui, o esporo caiu no chão e originou por mitose. Então, aqui o que aconteceu... E aqui foi meiose, peraí. Voltando para a gente tentar entender o ciclo todo, tá? Eu tenho um indivíduo lá que está vivendo na natureza, diploide, 2N. Por meiose, ele vai originar em algumas regiões. A meiose, de novo, é igual na gente. No meu braço não está ocorrendo meiose. Agora, no meu corpo todo, eu não faço mais meiose em lugar nenhum. Porque as mulheres, infelizmente, né, os gametas dela são formados quando ela é um feto ainda. Acho que vocês se lembram disso, né? Então, a gente não está sofrendo mais meiose em lugar nenhum. A meiose é um processo que não ocorre, é mais restrito, digamos assim, tá? E aqui é a mesma coisa nas plantas. Não são todas as células dessa folha, que sofrem meiose. São algumas células que, por meiose, que vão sofrer meiose, dá origem aos esporos. Esses esporos, então, vão ser haploides, N, porque eles vieram de uma divisão celular reducional, meiose, onde o número de cromossomos vai ser metade do número de cromossomos da célula que o originou. Esses esporos caem no chão, vão ser dispersos, né, e vão cair no chão. Imaginando que eles caiam, lógico, são originados milhares de esporos. Mas vamos imaginar que alguns vão cair num ambiente propício, adequado. Se isso acontecer,
quando os esporos caírem, né, se alguns deles caírem no ambiente adequado, eles vão, como já falaram aí, germinar. O que significa o termo? A gente fala popularmente germinar, mas o que é germinar? É sofrer mitoses sucessivas, fazendo com que uma única célula dê origem a várias células, tá? Então, esse esporo, ele germinou por divisão celular mitótica, ele originou um conjuntinho de células. E esse outro aqui também, por divisões mitóticas sucessivas, ele originou um outro conjuntinho de células. Tudo bem até aí? Certo. Certo? Tá. Lembrando, hein? Nosso objetivo aqui é encontrar um gameta. De algum lugar aqui vai ter que sair gameta para ter formação de embrião, tá? Para dar origem a uma nova planta. E aí, o que acontece é que uma dessas células aqui, que veio de mitose, uma dessas células vai funcionar como gameta, ou seja, vai ter capacidade de se encontrar com outra célula e formar um embrião, tá? Então, entre essas células aqui, vai ter uma que ela tem a capacidade de funcionar como gameta. E aqui também, entre essas células aqui, vai ter uma que vai ter a capacidade de funcionar como Tudo bem? Então, o gameta nada mais é do que uma célula nas plantas originada de mitose. Mitose de quem? Do esporo. Tá vendo? O pulo do gato é esse. Nas plantas, a meiose forma esporo. Esse esporo vai sofrer mitoses sucessivas, originar várias células, entre elas uma que funciona como gameta, uma ou duas. Na gente ou em outros animais, ou na maioria dos organismos, independente se é animal, a meiose, o gameta já vai ser formado direto por meiose, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma célulazinha especial, né? Então, eu tenho várias célulazinhas lá. Espero que vocês estejam desenhando aí comigo, que aí vocês... Vai. Eu tenho... Tá dando para enxergar? Eu tenho várias célulazinhas lá, que vieram da mitose sucessiva dos esporos. Entre elas, uma vai ter a capacidade de funcionar como gameta, tá? Mesma coisa aqui nesse outro grupinho de células. Eu tenho um grupinho de células que... Mas da onde surgiu esse grupinho de células? Das mitoses sucessivas do esporo. Entre elas, entre esse grupinho de células, deixa eu ver que eu tô com tanta caneta aqui. Olha o tanto de caneta colorida que eu tô aqui, eu roubei da minha filha. Então, eu vou desenhar aqui. Eu tenho lá, aqui, uma célula, uma dessas células que vai funcionar como gameta, e aqui, nesse outro grupinho de células que veio da mitose, de um outro esporo que caiu no chão, eu tenho uma outra célula que também vai funcionar como gameta. Tudo bem até aí? Ok. Qual é a ploidia desses gametas? Qual é a ploidia? Ainda haploide, porque nada mais é do que ele é só uma única célula, ele é uma célula que se originou da mitose dos esporos. Se o primeiro esporo era haploide e originou outras células também por mitose, todas essas células aqui vão ser haploide. Todas essas células aqui vão ser haploide. Tudo bem, gente? Então, nas embriófitas, os gametas, né, são originados por mitose, tá? Certo. Tudo bem? E agora, o que esses gametas têm que fazer? O que tem que acontecer com eles? Se encontrar, né? O encontro de gametas, como ela falou,
a esse encontro dá-se o nome de fecundação. Eles precisam se encontrar de alguma forma, não é isso? Porque se um ficar aqui, o outro ficar ali, essa planta, diferente dos animais, isso aqui é uma plantinha, como se fosse uma plantinha que está vivendo lá no chão da floresta. É um outro indivíduo de vida livre, esse conjuntinho de células aqui, tá? É uma coisinha, é até difícil a gente chamar de planta, porque é um conjuntinho de células que está lá no chão da floresta. Mas essa não vai andar até essa, e nem essa vai andar até essa. Não vai criar pezinho. As plantas são organismos imóveis. Então, como é que esses gametas vão se encontrar? Como é que vai haver o encontro dos gametas? Muito bem. Vai chover aqui no chão da floresta e vai carregar um desses gametas até esse outro gameta aqui. Esse gameta aqui, essa célulazinha, ela vai ter flagelos, tá? Então, uma dessas células aqui, o gameta vai ter flagelo, e quando cai uma gotinha d'água aqui, ela vai acabar nadando e se encontrando, saindo daqui desse conjuntinho de células e indo encontrar essa célula tem essa capacidade de encontrar essa outra célulazinha aqui, esse outro gameta, tá? Então, vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, a fecundação só ocorre se houver água, professora? Nesse caso, sim. Nessas plantinhas, sim, né? Depois a gente vai ver que não. Mas eu estou imaginando aqui que é uma pteridófita, tá? Uma pteridófita que tem lá o embrião ainda no chão da floresta de vida livre. Nesse caso, o gameta masculino, eu vou desenhar aqui, ele é flagelado, vou terminar de desenhar aqui para vocês verem. Então, tá lá. A plantinha tá lá. Cadê ele? Tá aqui. Ai, meu Deus, aí eu não consigo ver. Mas, então, caiu uma gotinha d'água. Esse gameta masculino, que nada mais era do que uma das células originada da mitose do esporo, ele vai sair daquele conjuntinho de células e ele vai de encontro a esse outro gameta aqui. Esse gameta masculino, esse é o gameta masculino, que ele tem flagelos, ele é flagelado. E aí ele vai encontrar esse gameta feminino aqui e vai fecundar esse gameta feminino. Nas plantas é sempre o gameta masculino que vai de encontro ao feminino, tá? Sempre o gameta masculino que sai da onde ele está e vai encontrar o feminino. Tudo bem até aí? Vamos relembrar? Sim. Vamos relembrar, então, hein? Que bom que vocês responderam. Eu tenho lá uma plantinha vivendo na natureza que é diploide. Todas as células dessa planta são 2N. Num determinado momento da vida dessa planta, quando ela já está sexualmente madura, algumas das células dessa folha vão sofrer meiose. O que é meiose? É um processo de divisão celular reducional, ou seja, as células formadas por esse processo vão ter um número de cromossomos metade do número de cromossomos da célula que os originou. Então, nas plantas, esse processo, a meiose, origina células que têm uma carapaça bem dura, bem resistente, que são chamadas de esporos. O que vai acontecer com esses esporos? Eles vão ser carregados, eles foram formados aqui na folha e eles vão ser dispersos. Alguns não vai acontecer nada com eles, outros vão cair no chão de um ambiente que é bom, que é fértil, e aí esses esporos que caírem no chão vão germinar. O que é germinar? É sofrer divisões mitóticas. Então, esse esporo que já era
que era haploide, essa célula haploide vai originar por mitose outras células haploides, das quais uma, no caso masculino, em geral são duas, tá? Mas uma ou duas, entre todas essas células, uma ou duas, tem a capacidade de ser gameta, ou seja, se encontrar, fecundar outra célula, se unir com outra célula, originando um zigoto. Tudo bem? Então, esse gameta masculino saiu daqui desse conjuntinho de células e vai encontrar esse gameta feminino aqui. Tá? Então, essas células aqui, essa aqui é o gameta, peraí, feminino, e essa aqui é o gameta masculino. Todo mundo aqui, olha lá, o gameta feminino e o gameta masculino. Todas as células aí são haploides. Esses gametas, de alguma forma, vão se encontrar. Como? Nesse caso, é a água que vai auxiliar esses gametas a se encontrarem. Vai cair um pingo de água e o gameta masculino vai sair e vai encontrar o gameta feminino. Quando eles se encontram, há esse encontro de gametas. Deixa eu desenhar minhas várias bolinhas aqui. Esse encontro de gametas, é chamado de fecundação. E esse encontro de gametas vai dar origem a uma célula com que ploidia? 2N. 2N. Então, essa célula aqui, que foi, lembrem, né, o gameta masculino saiu e foi lá encontrar o gameta feminino. Essa célula aqui tem que ploidia? 2N. Então, no meio de várias células N, no meio de várias células haploides, eu tenho uma célula 2N, uma célula diploide. Como que é o nome dessa célula aí? Produto, resultado de encontro de gametas. Essa célula diploide. Embrião. Embrião. Antes disso, antes dela virar um embrião. Um zigoto. Zigoto. Muito bem. Então, o encontro dos gametas vai dar origem a uma célula 2N que é chamada de zigoto. O que vai acontecer com essa célula? Mitose. Mitoses sucessivas. E aí sim originar um embrião. Então, agora, essa célula aqui vai sofrer mitose. Eu desenho um monte de bolinha, imaginem que é um monte de célulazinha lá. Essa célula lá, aqui, que eu desenho em laranja, o zigoto, sofreu mitoses sucessivas, originando um serzinho, um embrião. Que percebam que ele está longe da planta-mãe, ele não está na planta-mãe, ele está lá no chão da floresta. Todo mundo consegue perceber isso? Aqui está a planta que deu início a tudo. A formação do esporo, o esporo que caiu no chão, germinou, ou seja, originou um conjuntinho de células por mitose. Esse conjuntinho de células originou o gameta, os gametas se encontraram, formaram o zigoto, que formaram o embrião. O embrião está na planta-mãe? Não. O embrião está lá longe, no chão da floresta. Ele é de vida livre. Ele tem que se virar. Você se vire aí, ele não tira nada da planta-mãe. De quem que ele vai tirar alguma coisa? Dessas células aqui. Quem vai nutrir esse embrião no comecinho da vida dele? Essas outras células aqui. Essas células haploides. Ele consegue tirar nutrientes dessa célula aqui. Tudo bem? Então, essas outras células aqui conseguem nutrir no comecinho esse embrião, enquanto ele é um serzinho que ainda não é autótrofo. Para ele começar
a fazer fotossíntese, ele precisa primeiro do estímulo solar. Aí sim ele começa a formar a clorofila dele, e aí sim começa a ser autótrofo. No iniciozinho da vida desse embrião, ele é heterótrofo, ele se nutre dessas outras células aqui. Tudo bem? Tudo. Deu para entender, então? Aí aqui, então, eu tenho um zigoto que vai começar a crescer e originar o embrião, que também é diploide, 2N. Então, esse embrião, esse zigoto, por mitose, cresceu e originou o embrião. Tudo bem a esse ciclo? É sempre assim que ocorre nas plantas, a gente já vai ver. E aí, né, como que de repente esse embrião, que em algumas plantas é de vida livre, como eu desenhei aqui, vai ficar dentro da semente, dentro de uma estrutura, que é aí que a gente quer chegar. Tudo bem até aqui? Então, de novo, algumas células dessa planta aqui, da folha dessa planta, sofrem meiose, que vão originar esporos, os esporos são liberados para o ambiente, caem no chão, germinam, ou seja, sofrem mitoses. Algumas dessas células aqui são potencialmente gametas, ou seja, têm a capacidade de se encontrarem, né, pelo processo de fecundação, originar um zigoto, uma célula diploide, que vai sofrer mitose e originar o embrião. Tudo bem? Então, o que tem que ficar? Meiose nas embriófitas, nas plantas terrestres, forma esporo e não gameta. Gameta é formado por mitose, tá? Nas plantas. Mas ele é N por quê? Porque o esporo que deu origem a ele já era N. Tudo bem até aí, gente? Me deem um retorno para eu saber se vocês entenderam. Ok. Tudo sim. Tudo bem? Tá. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas por que um é feminino e um é masculino? Por que vocês acham que aqui eu desenhei um gameta feminino e um gameta masculino? Da onde? Como que isso é definido? Pelo flagelo. Não, tudo bem, pelo flagelo, morfologicamente, mas antes disso, como que isso aqui vai dar origem a uma célula sem flagelo e esse aqui, esse grupinho, vai dar origem a uma célula com flagelo? Condições ambientais ou não? Não. Isso é definido, sabe onde? Pelos esporos. Alguns esporos aqui já tem um gene para dar origem às células femininas, outros já para células masculinas, tá? Então, quando essa folha aqui vai formar os esporos, alguns esporos já são femininos e outros masculinos. Tudo bem? Então, aqui, em geral, é 50%, né? Aqui eu já formo 50% dos esporos com carga genética feminina e 50% com carga genética masculina, tá? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, professor. Agora vamos aos nomes. A essa plantinha aqui, que origina esporos, como que eu chamo ela? Uma planta que forma esporos. Esporofito. Fito, planta. Esporo, planta que forma esporo. Tudo bem? Então, vocês vão encontrar por aí, né? Esporofito. Em geral, é esporofito, tá? Não é esporófito, não. Esporofito, não tem acento. Esporofito, a planta que vai formar esporos. E essa aqui? O que ela está formando? Essa coisinha que nem parece planta, mas que é uma forminha de vida lá, que ela está sobrevivendo no ambiente. Ela forma o quê? Gametofito, ou gametófito, tá? Até eu acho estranho falar gametofito. Mas é um conjuntinho de células que vai formar gametas. Então, os gametófitos, gametófito feminino, que vai formar gameta feminino, gametófito masculino, que vai formar gameta masculino. Os gametófitos. Tudo bem? Então, tá lá os gametófitos.
Tófitos. Eu vou tirar uma foto disso aqui e vou mandar para vocês depois, tá? Essa coisa aqui, para vocês tentarem relembrar. Deu para entender aí o ciclo? Deu sim, professora. Todas as embriófitas vão ter esse ciclo. A gente já vai ver daí como que surge a semente a partir disso, tá? Mas então eu vou voltar a projetar para a gente tentar entender, então, esse ciclo. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar hoje não, tá? Mas qualquer coisa a gente finaliza na próxima aula. Então, vamos lá. As embriófitas, ou seja, as plantas terrestres, a gente fala que ela tem alternância de gerações, haplodiplobionte, porque ela tem uma geração haploide e uma geração diploide. Não é só parte dela que é haploide ou só parte dela que é diploide. Todas as células, num determinado momento, serão diploides e todas as células, num determinado momento do ciclo de vida, serão haploides, tá? Então, eu tenho lá o esporofito, foi aquela plantinha que eu desenhei primeiro, que é 2N. Esse esporofito, qual é a função dele? Formar esporos. Então, em algumas regiões da planta, esse serzinho vai sofrer meiose e vai originar esporos, que tem a metade do número de cromossomos da célula que o originou. É haploide. O que vai acontecer com esses esporos? Alguns vão cair no chão, alguns são femininos e outros são masculinos. O que são femininos vai dar origem a gametófito feminino. O que é masculino vai dar origem ao gametófito masculino. Mas como ele vai originar esses gametófitos? Ele vai cair no chão e vai germinar. O que é germinar? Sofrer mitoses sucessivas. E aí, sofrendo mitoses sucessivas, ele dá origem ao conjuntinho de células, todas haploides. Essas células haploides, algumas delas são gametas, vão funcionar como gametas. Ou seja, vai encontrar com outra célula haploide. Então, aqui o esporo cai no chão, germina, ou seja, sofre mitoses sucessivas e origina um conjuntinho de células cuja função é apenas formar gametas. Esse conjuntinho de células é chamado de gametófito, e esse conjuntinho de células é haploide, porque veio de um esporo que também é haploide. Qual a função desse gametófito? Formar gametas. Eu vou ter um gametófito feminino, que vai originar gameta feminino. Eu vou ter um gametófito masculino, que vai originar gameta masculino. O gameta masculino, ele é liberado para o ambiente, ele vai encontrar o gameta feminino, originando um zigoto, que vai originar um embrião, que vai crescer e futuramente originar um outro esporófito. Tudo bem até aí? Tudo certo. Aí vocês vão falar, ai, professora, mas e nas briófitas? Tudo bem, você falou das pteridófitas, mas e nas briófitas? Isso ocorre assim? Ocorre sim, é igualzinho. A única diferença é que as briófitas, a fase que é permanente das briófitas é o serzinho haploide, é o gametófito. Então, na natureza, a gente encontra os gametófitos e não o ser 2N. Então, nas briófitas, o gametófito é que é duradouro. Então, nas briófitas, a gente vai encontrar o tempo todo um serzinho que, por mitose, origina os gametas, feminino e masculino, que vão se encontrar, originar os esporófitos e assim sucessivamente. Tudo certo? Ok. Tá? Então, tá aí. O ciclo de vida de todas as embriófitas, eu acho que vou parar por aqui. Aí, na aula que vem, eu explico como que ver isso daí e vocês sedimentam esse conhecimento e, a partir daí,
a gente surge com as sementes, tá? Então, o que eu quero? Que vocês retenham bastante esse ciclo de vida e pensem que em todas as embriófitas é isso que acontece. O esporófito, diploide, por meiose, vai dar origem a esporos, que vão germinar, originar gametófitos, que vão originar os gametas, que vão se encontrar e originar o zigoto, que vai originar o embrião. Tudo bem? Tudo. Sim. Porque... Deixa eu parar aqui. Porque eu já estou vendo aqui que são 8h30 já, e a partir daí surgir a semente, o passinho que aconteceu um passo simples, mas que aí eu vou querer desenhar tudo de novo para vocês e a gente vai tomar mais 1 hora, eu não quero, sei que é cansativo para todo mundo, tá? Então, todo mundo entendeu isso? Pelo menos, porque na próxima aula a gente vai voltar nisso aqui, para entender como que surge a semente a partir disso. Tudo bem? Ok, tudo certo. Sim. Tudo certo? Certo, professora. Então, Certo, tá professora. bom. Tá, eu vou tirar uma fotinho para ver quem tá em aula. Eu vou ver se eu acho um esqueminha. Eu já tô... É que não tem, infelizmente, não tem, assim, Podia ter um videozinho, alguma coisa que explicasse isso, né? Mas não tem. Infelizmente, já procurei, já perguntei para todo mundo que eu conheço que dá essa aula. Infelizmente, não tem. Só tem esse esquema chapado nos livros e a pessoa tem que se virar para entender. Fica mais confuso do que qualquer outra coisa. Então, eu vou continuar na minha busca aí para ver se eu encontro algum videozinho explicando esse processo e aí eu mando para vocês qualquer coisa. Tá bom? Tá bom. Professora Emanuel, eu só queria justificar meu atraso. Eu estava no trabalho e acabei tendo que ficar mais tempo, porque eu estava em campo e achei que ia chegar cedo em casa e aconteceu os imprevistos e cheguei um pouquinho atrasada. Ah, mãe Emanuel, tudo bem, acontece. Ainda bem que você essa conseguiu. Aula que está gravando, eu gostaria de pegar ela para poder assistir o início que eu perdi. Tá. Eu vou, gente, tentar colocar no YouTube e mandar o link para vocês. Vou ver como é que eu faço isso, ou mando só o link para vocês. Tá bom? Tá ok. Mas eu vou disponibilizar para vocês a aula. Tá ok. Tranquilo? Vou até parar aqui a gravação.